Olá, meu irmão, minha irmã, amados de Deus, que a paz de Deus e a graça de Cristo esteja em vosso coração e que todos estejamos já em espírito e verdade na presença do Pai. Em espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. Em verdade, porque amamos a verdade. Buscamos sempre a verdade e caminhamos na verdade. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é dia de nós matarmos o diabo de uma forma definitiva. Para aquele que entender a verdade, hoje é o dia de nós matarmos de forma definitiva o diabo. Mas para que nós sejamos vitoriosos nessa ação, nesse projeto, primeiro nós temos que entender do que nós estamos falando. Então nós vamos falar assim, como é que nasceu? Porque só se pode matar algo que vive. E só vive algo que nasceu. Então, como poderemos dizer nós que nasceu o diabo? Há muito tempo atrás, a raça humana ela existe há milhares de anos. E a Bíblia existe há muito pouco tempo. As escrituras do Velho Testamento foram escritas muito depois do Êxodo, né? Muito depois do povo herdar as terras prometidas. Até então, tudo era verbal, tudo era falado, né? Mas, quando começaram a escrever, escreveram acerca do diabo na Bíblia, nas Escrituras. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o tempo passou e eis que a Igreja Católica criou o diabo. Nasceu, deu à luz a um filho chamado diabo. Há uma figura que hoje tem até foto, retrato, tem muitos desenhos, muitas artes gráficas representando o diabo. Assim como a mesma igreja criou um Jesus louro, de olhos azuis, de barba, um Jesus completamente diferente ao que nós sabemos hoje. Qual é o povo lá da Palestina? Qualquer um hoje pode entrar na internet, pesquisar lá no Google e procura ver como é que é a fisionomia daquele povo ali da Palestina, né? Da onde Jesus morava, ali por ali. Vê ali em Jerusalém, Israel, vê como é que é esse povo. Mas a Igreja Católica criou também, nasceu na Igreja Católica um Jesus diferente. Mas nós não estamos falando hoje do Jesus transgênico da Igreja Católica e das igrejas, do sistema religioso, não. Nós estamos falando aqui dessa figura, desse ser que foi criado um dia e hoje ele é um personagem, não, personagem para mim, mas para muitos ele existe, tem chifres, ele é todo vermelho e por aí vai. Mas criaram o diabo como uma figura, um ser
Quantos estão enganados e foram enganados acreditando? Vamos dar um exemplo. Papai Noel, um homem de barba. Né? E aí, se for estudar também a história de Papai Noel, vai ver que lá atrás tinha um demônio, né, que representava. E tem uma mistura, mas a questão é que as pessoas aprendem a criar, a crer numa figura, num ser que tem braços, mãos, e esse diabo tem até chifre, né? Alguns dizem que tem até rabo. Mas criaram aí o diabo. Então já o diabo não é uma representação, uma ideia que as escrituras tentavam passar. O diabo é um ser que anda, que caminha. Eu mesmo, quando eu lia o livro de Jó, e quando eu ouvia ler, eu imaginava um ser andando pela terra. Não, ele ficava andando por aí, né? Porque é o que falavam, era o que ensinavam. E é o que muitos creem que o diabo seja assim. Muitos têm medo. Muitos, se falarem para ele, olha, o diabo está chegando aí, a pessoa vai morrer de medo. Porque crê nessa figura, nesse ser. Mas assim como ele foi criado, ele pode ser morto. Porque ele foi criado na sua imaginação. Porque nunca ninguém viu o diabo. Nunca. Nunca se teve uma foto ou um retrato do diabo. Jamais. Nunca se teve conhecimento, a não ser na mente criativa, ilusória ou doente de muitas pessoas. Tem gente que vê tudo. Existe aí, a ciência dá aí um nome, chama de esquizofrênico, né? Essas pessoas que veem figuras, veem imagens, veem tudo. Nós podemos ver muitas coisas. Olhe para as nuvens e você vai ver imagens de coelho, de pombo, de boi, de carros, carruagens. Você vê tudo ali, se a tua imaginação contribuir. Ao passo que eu, por exemplo, prefiro ver nas nuvens a criação, o desenho diário de Deus. Né? Eu gosto de artes, mas para mim Deus é o maior artista, porque todo dia ele cria uma imagem, um cenário diferente no céu. Porque o céu é criação dele. Mas este diabo, que te falaram que existe, que é um ser que anda, na verdade, foi uma criação. Ele não... Hoje ele tem que morrer na tua imaginação, na tua crença, porque é uma mentira. Aí muitos podem falar, mas a Bíblia fala do diabo, de Satanás. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, enquanto você não aprender a ler a Bíblia, você vai continuar sendo enganado. Enquanto você lê a Bíblia assim como um livro literal, né, acreditando em tudo, você vai ser enganado. Existem muitas parábolas, muitas metáforas. E aprenda, meu irmão, minha irmã, aqueles que não sabem, porque muitos sabem, o que significa a palavra alegoria. Alegoria, quando você fala uma coisa, querendo transmitir a essência de uma mensagem. Então, o que as escrituras sagradas ela tem a transmitir não é uma ideia literal, como as pessoas insistem na sua preguiça intelectual, na sua preguiça mental, né? Eles insistem em ver a Bíblia de uma forma literal, exatamente como está escrito ali. Quando, na verdade, a Bíblia ela traz uma essência. Então, ela usa
desse artifício de linguagem que é a alegoria, para poder trazer a essência da mensagem, porque, na verdade, meu irmão, o que importa, minha irmã, é só uma coisa: é a luta entre o bem e o mal. O resto, tudo são ferramentas que você pode utilizar a serviço ou do bem ou do mal. A Bíblia é um livro santo para quem usa para o bem. A Bíblia é um livro diabólico? Pode ser, para quem usa para o mal. Muitos usam a Bíblia para os mais variados objetivos, fins. Mas aquele que usa para o bem, então para você a Bíblia é um livro santo. Eu vou dizer para o meu irmão, para a minha irmã, o seguinte: se você conseguir na Bíblia tirar a essência, as ideias que te levam a praticar o bem, você está andando na verdade e na santidade de Deus. Mas se você lê a Bíblia o tempo todo e usa a Bíblia apenas para discutir, para travar grandes debates ideológicos, né? Usa a Bíblia para criar uma igreja e conseguir uma grande quantidade de adeptos que vão contribuir com o seu dinheiro para que você seja um rei dentro daquele pequeno reino. Ou se você quer usar a Bíblia apenas para ganhar muitos inscritos no seu canal e com isso chegar a como alguns que eu conheço aí que lucram de 10 a 11, a 15, a 100. Tem uns que lucram 100 mil reais por mês nos seus canais, falando sobre a Bíblia e ensinando coisas totalmente absurdas e erradas, fazendo você crer em diabo. Meu irmão, minha irmã, aí você pode perguntar, mas, afinal, o que é esse diabo que a Bíblia fala tanto? O que é o diabo que tentou até Jesus? O diabo, meu irmão, minha irmã, tirando essa figura que nesse momento a gente mata, a igreja criou a figura de um diabo. E nesse momento nós falamos, isso é uma mentira, como Papai Noel. É como eu falar para uma criança, Papai Noel não existe. Isso foi uma mentira criada para poder você ficar contente e receber presentes, achando que vem uma carruagem puxada pelas renas, né? Pelo céu. Se você for um bom menino, aí você recebia aquele presente de uma maneira especial. Se teu pai falasse, eu fui ali na mercearia e comprei isso aqui de presente de Natal para você, não ia ter tanta importância. Você fala, não, isso eu consegui porque eu fui bom o ano todo. E foi o Papai Noel que fez com doentes lá no Polo Norte e trouxe para mim. O presente tem um valor especial. É a mesma coisa, mas não. Dessa mesma forma a Bíblia, ela usa esses personagens para te enganar. E hoje eu estou te falando, é só um personagem criado pela igreja, usando a linguagem bíblica, porque aí está a grande manipulação. É usar a Bíblia, e sempre foi o papel. Olha, vai procurar ler a história das igrejas. Sempre teve um papel, manipular a tua mente e manipular teu povo. Por que as igrejas, neste mês, as igrejas, se eu não me engano, do Canadá, elas receberam um grande repasse do governo. Por que as igrejas não precisam pagar impostos? São isentas de impostos. Porque interessa ao governo. Por quê? Porque o governo é santo? Que o governo é correto? Todo mundo sabe que o governo é corrupto. E que em todos os países a corrupção impera no governo.
Uns muitos, outros menos. Mas por que esse governo corrupto, mau, um governo ganancioso por dinheiro, e todos os que governam são gananciosos por dinheiro, por que esse povo apoia a igreja, dá incentivo fiscal, dá repasse financeiro, incentivo dos impostos, tanto dinheiro chegando na igreja aí, não se sabe de onde vem, e não tem uma contabilidade séria, porque é doação. E o governo não se incomoda com isso, até apoia. Por quê? Sabemos que não é por bondade, é porque a igreja manipula e controla o povo. A igreja coloca o povo na mesma situação que os governos querem, na ignorância da verdade. Mas acreditando em contos, figuras imaginárias. Quanta gente já não viveu com medo do diabo? Eu vou entrar lá, os demônios vão estar lá, os diabos vão estar lá. Nada disso, meu irmão. Tudo isso é mentira para te manipular, para causar terror na tua mente. E hoje você vive uma vida de terror, porque através do terror se controla uma mente. Seja pelo terror, pelo meu poder militar, ou seja pelo meu terror psicológico, que eu vou embutir dentro da tua mente, e o diabo vem sendo a maior ferramenta, o maior instrumento para te colocar terror. O diabo, ele governa lá no inferno, num lugar cheio de fogo, cheio de demônios com tridentes espetando. Você vai para lá se você não fizer o que eu estou falando. Então, é tudo instrumento de terror. Quando o verdadeiro, o que seria a ideia verdadeira da Bíblia, meu irmão, minha irmã, do diabo, não é esse ser aí que tem um inferno que controla, não. A ideia é que você tem que lutar contra o mal. E o mal é o diabo. O único diabo que existe, ele se chama mal. Mas ele foi personificado na figura aí de um homem, de um ser. Mas, na verdade, ele não é esse ser, não. A verdade, o diabo é o mal que existe em toda a face da terra. Então, eu vou dizer para os meus irmãos e minhas irmãs com toda certeza, quem gosta de manter a igreja, quem gosta de dar incentivo para a igreja, incentivo fiscal, isenção fiscal, é o diabo, é o mal. Porque o que está por trás disso é a maldade. O que mantém essas lideranças aí cheias de dinheiro e controlando o povo é o diabo. Então eu digo com toda certeza, o sistema religioso, ele é um fruto do diabo. Do diabo vermelho? Não, isso aí não existe. Morre esse diabo. O diabo é o mal. O mal que assola a tua mente. Você luta contra o diabo. Todos os dias. Mas não contra esse diabo aí. Esse diabo está morto. Você luta contra o mal. Alguém te faz o mal. Por exemplo, teu vizinho estaciona o carro na frente da tua garagem. Aí você abre o portão, está lá aquele carro de uma maneira ofensiva, abusiva, né? Estacionado na frente da tua garagem. Aí você olha assim, mas que sujeito abusado, está me ofendendo, está querendo se sobrepor a mim. Aí você começa a ter uma luta, a travar uma luta entre o Espírito Santo que está em você e o diabo que está ali também na tua mente. E ele fala assim, ele não, porque a ideia do mal, né, trabalha na tua mente. A gente tem mania de falar, ele fala como se o diabo estivesse falando na tua mente. O diabo não fala nada. Existe o mal. É como se fosse um espírito, uma nuvem que anda pela terra. Porque existe o bem e o mal está aí. Aí o mal diz para você, vai lá e risca o carro dele.
Para uns fala pior, vai lá e amassa o carro dele. Para ele nunca mais fazer isso. Ou então vai lá na casa dele, fala um monte de desaforo para ele e manda ele tirar o carro dele. Se não tirar, você quebra o carro dele todo. Isso é o mal. Então, a Bíblia, quando fala do diabo, está falando disso, está falando do mal, que tenta te dominar, que tenta te provar. Mas, se você for, por exemplo, uma pessoa do bem, que conhece as Escrituras ali na sua essência, então você vai falar, não, eu sou do bem, eu sou uma pessoa que ama o bem, né? E você pode falar numa linguagem bíblica. Ah, eu amo a Deus, eu amo o bem, eu tenho Jesus Cristo dentro de mim, eu não sou esse tipo de pessoa. Cristo me converteu. Eu sou um homem do caminho da verdade. E Cristo passou mensagens maravilhosas. Falou assim, não, traz a paz. Aquela pessoa ali, ela pode estar num dia terrível. Olha a caridade entrando aí, meu irmão. Olha a caridade sendo exercitada. Essa pessoa pode estar num dia terrível. Ela pode ter colocado o carro aí por distração, nem pensando em maldade. Porque tudo não é maldade nessa vida, não. Há situações em que não foi por maldade. E às vezes a maioria dela. Ou você poderia ir além com a caridade. Sabe-se lá como essa pessoa foi criada. O que ela recebeu. Portanto, se ela recebeu o mal, ela só pode dar o mal. Mas quem sabe se eu der o bem, eu der a minha paciência, a minha compreensão, eu não possa, dando o bem para ela passar também a ter o bem para dar para alguém. Isso é tua luta contra o diabo, minha irmã, minha irmã. Mas não esse diabo que criaram. Morra esse diabo hoje na tua vida. O diabo, enquanto figura, enquanto personagem, ele não existe. É como o Papai Noel. O que existe é o bem e o mal. E você tem que ser filho do bem. Servo do bem. Eu não vou pregar mentira se eu estou no espírito e na verdade. Eu estou vindo de um sistema religioso, sendo liberto pela verdade. O Espírito de Deus em mim, ele me move a falar a verdade, doa quem doer. E digo hoje, o diabo não existe, ele está morto. Aquela figura que foi criada, nasceu e hoje morreu. Para aqueles que entenderem a mensagem da verdade, o diabo morreu de forma definitiva. Existe sim o mal. Existe. Você pode até chamar esse mal de diabo também, Satanás, mas não daquele personagem lá, ele está morto. Você pode chamar o mal até de... Pode inventar um nome aí, vamos botar assim, rubra-luba, né? Mas você sabe que você está falando do espírito do mal. Não pode chamar de diabo, de Satanás, mas não crendo nesse personagem aí, não. Não crendo que alguém está te correndo atrás de você, não. Ninguém está te perseguindo, irmã. Ninguém está fazendo, tentando derrubar você ou te empurrando. Espíritos malignos cercando a tua casa. Seja liberta hoje. Mas não por um evento assim, da mesma forma assim que fazem, né? Com essas coisas sobrenaturais, seja liberto do mal. Não, seja liberto na tua mente. Em nome de Jesus Cristo. Tenha Cristo em você, que é o bem. Não creia nessas invenções, nessas crendices, essas crenças de que o diabo está te cercando ali. Não. Como que o diabo cerca alguém na esquina? É porque, de repente, pode ter alguém lá na esquina que não é uma pessoa do bem. E quando você vai cruzar ela lá, ela está disposta a fazer o mal, às vezes está disposta a te roubar, às vezes está disposta a te afrontar, está disposta a querer te humilhar.
Mas você sendo uma pessoa do bem, você vai olhar para ela com pena. Você vai falar, infeliz é essa alma que não conhece a Deus, não conhece o bem e não conhece a paz. Vive atribulado. Meu irmão, minha irmã, as pessoas que não conhecem o bem, elas vivem atribuladas. Elas não têm paz. Porque paz, só o bem pode dar, o mal não dá. Então, meu irmão, minha irmã, então, todo lugar que você vai, existe lá esses diabos que é o mal. São pessoas que são do mal ou que estão no mal, que nasceram com sua natureza maldosa ou que por acontecimentos, circunstâncias, foram colocadas nessas situações, mas a elas cabe resgate. E esse resgate pode vir através de você, porque você representa o bem. Então, pela tua bondade, pela tua paciência, pela tua misericórdia, pelo teu bem pensar, porque a caridade, ela não suspeita o mal, ela não fala, não, essa pessoa é uma pessoa má, e ela está querendo me afrontar. Não, não. A caridade não vê dessa forma, ela vê assim, não. Vamos ver o que levou essa pessoa a essa circunstância. E mesmo que ela tenha nascido como um fruto mau, como um escorpião, um bicho peçonhento como uma serpente, mesmo que ela tenha nascido com essa natureza, o que nós vamos fazer com ela? Nos afastar, nos apartar. Porque triste é quem nasceu com esse fim. Vai viver uma vida no mal, uma vida sem paz. Tenha pena, tenha misericórdia. Olha aí entrando novamente a misericórdia, que é a maior vontade do teu Deus. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você tenha entendido que não existe o diabo. Ele, Papai Noel, sair do mesmo livro, da mente humana, sair da imaginação e da manipulação, da maldade do homem, que usa esta figura para te amedrontar. Então não existe, não tenha medo desse personagem místico, de uma coisa espiritual, olha. Não. Nós podemos falar de modo espiritual, sim. Vem uma pessoa cheia de espírito contrário, uma pessoa assim, cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de maldade, cheia de má intenção. Aí chega perto de você. Você chega com um espírito manso, um espírito apaziguador. E você expulsa aquele espírito da pessoa, porque você está levando a luz, a bondade, a misericórdia. Então, vamos meditar a respeito de como expulsar os espíritos contrários das pessoas. Glória a Deus. Isso é um aprendizado, né? Isso é um aprendizado para todos nós. Vamos utilizar as ferramentas do bem, as ferramentas de Cristo, as ferramentas de nosso Deus, para expulsar os espíritos que estão nas pessoas. E esses espíritos são o mal. O mal que foi colocado em cada um, na sua infância, na sua vida, nas coisas que aconteceram, as pessoas vão se tornando más. Uns já nascem mal. A esses não tem conversão. Resta-nos nos apartar. Mas tem aqueles que ainda têm conversão, sim. Então, aí sim, você vai lutar contra o diabo e vai vencer. Mas que diabo é esse? Não essa figura que inventaram, não. É o mal. O mal que está nas pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus só existe através de você, não fora de você. Deus existe nas tuas ações, nas tuas palavras, nos teus pensamentos, nos teus julgamentos. Através de você, Deus se faz presente na terra. É dessa forma que Deus se faz presente. Mas através de muitos, o diabo é que se faz presente, porque eles estão a caminho do mal.
Então vamos crer em Deus. Nós não vimos Deus, não conhecemos a Deus, mas nós cremos nele porque nós somos de Deus, filhos de Deus. Caminhamos no caminho de Deus, adoradores de Deus. Não aqueles adoradores que criam uma imagem e ficam se abaixando, colocando flores, acendendo vela. Isso é um tipo de adoração ritualística que não leva a nada. O verdadeiro Deus não aprova reuniões solenes ou ritos. Esses movimentos ritualísticos, esse Deus não aprova. Deus aprova, sim, que você reflita a luz de Cristo em você, através das suas ações, suas atitudes, pensamentos, palavras, da sua paciência, da sua perseverança em caminhar no bem. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha entendido. Mais uma vez, esse é nosso culto espiritual ao Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que fez todas as coisas em nós e nos escolheu para o representar aqui na terra. Nós somos anjos de Deus na terra. Nós que aderimos a esse movimento do bem, nós que recebemos Cristo na sua essência, na sua mensagem, livres de idolatrias pagãs, livres de idolatrias ritualísticas, mas por andar na verdade, praticar a verdade, sim, nós somos os verdadeiros adoradores. Que todos fiquem na gloriosa e santa paz de Deus. Amém.